Boa, começou a gravar. Então, de novo, muito bem-vindas e bem-vindos a esse segundo dia aí do nosso curso de Introdução à Educação Popular. Não vou me demorar muito aqui, hoje a gente vai ter um espaço aí que vai ser apresentado pelo Thales, a gente vai ter depois um espaço apresentado pelo Chico, e depois a gente vai ter uma outra dinâmica que mais para frente a Pri vai apresentar, tá bom, pessoal? Então, acho que a gente já pode começar, Thales. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Thales. Eu sou coordenador geral aqui do cursinho, dou aula de História e Literatura. Tenho 28 anos. Estou fazendo letras, habilitação em português e russo na USP e sou formado em Direito. Hoje iremos discutir o Capital Cultural e o Ethos, um texto do Bourdieu. Eu queria saber de vocês quem fez a leitura prévia. Se puder ir falando no chat. A exposição de hoje vai ser bem interativa. Eu acho isso muito importante. Vou ficar dando uma olhadinha aqui no chat. Não, já tá bom. Eu preciso saber se vocês entraram minimamente em contato. Para quem não fez essa leitura, já vou dizer de antemão que eu não vou falar pelo Bourdieu melhor do que o próprio Bourdieu. Então, é indispensável essa leitura. Eu tenho para mim que nós professores, nós educadores populares, nós não temos que necessariamente passar um conteúdo próximo do livro. Eu acho que alguns textos, alguns autores, eles são primordiais. E essa leitura, esse contato que a gente tem com o texto, com esses autores, ela é uma das partes do processo de aquisição de conhecimento. Cabe a mim tentar passar um movimento. Eu vou dizer para vocês que vai ficar um pouco confusa a minha aula, porque não que seja uma aula, mas eu não costumo seguir uma linearidade muito, como posso dizer, muito tradicional. Eu vou e volto, vou tentar utilizar a dialética e vou pegar esse texto do Bourdieu e vou fazer uma crítica dele. Porque eu acho que quem entrou em contato, dá para perceber que ele fala muitas coisas relevantes, ele traz muitos dados da França, é uma análise da educação, tanto qualitativa quanto quantitativa. E a gente não vai conseguir fazer educação popular com Bourdieu. Então você que ainda não leu, você que já leu, espero que tenha ficado claro que com Bourdieu, só com ele não se faz uma educação popular. São necessários outros elementos. Elementos de fora, que a gente vai trazer com Marx, com Paulo Freire, mas não somente isso. A capacidade de interpretar esse texto do Bourdieu a partir de uma metodologia. E eu vou utilizar aqui o materialismo histórico dialético, que é também conhecido como a metodologia marxista. Vou dar mais ou menos alguns conceitos, vou discutir com vocês alguns dos conceitos trazidos pelo Bourdieu e tentar fazer uma aplicabilidade na realidade brasileira. Porque a gente está falando de um autor francês que fala sobre a França. Alguém pode perguntar o que tem a ver a França com o Brasil? Visto que somos países que seguem ditames ocidentais e que somos estruturados a partir do capitalismo, teremos estruturas muito semelhantes. E é aí que entra a nossa ação. O nosso texto não vai ser lido de uma forma contemplativa. Nós viramos extrair todas as determinações dele para assim ter uma compreensão. A palavra que vai ser chave nessa exposição é movimento. E vou retomar adiante. Capital cultural e ethos são os temas principais que a gente tem nesse capítulo que a gente indicou a leitura. O capital cultural seria uma espécie de conhecimento, uma espécie de cultura adquirida através de outros meios que não os propriamente escolares. Esse texto é muito importante e já gerou algumas discussões no cursinho por
confusões que foram feitas entre capital cultural e cultura. Que fique claro, capital cultural não é cultura. E ao dizer que existe um déficit de capital cultural em algumas áreas, em algumas classes sociais, não significa dizer que esses espaços são desprovidos de cultura, de modo algum. O que eu estou querendo dizer e o que o Bourdieu coloca é que existem valores culturais que são estruturalmente imponderados e existem valores culturais que são excluídos da sociedade. Nós somos um cursinho pré-vestibular, pré-universitário. Então eu acho que fica claro que determinada cultura que é exigida pelas escolas e pelos exames de vestibular tem um tom elitista, tem um tom extremamente academicista, e isso não é encontrado na maioria dos lares brasileiros. Quando o Bourdieu trata de linguagem, ele utiliza uma expressão que eu achei muito perspicaz. Ele fala que a linguagem culta é a linguagem materna de algumas pessoas. Isso é muito interessante. Já tentaram aprender outra língua? Como é difícil? Eu, esse ano, me aventurei a aprender russo e eu apanhei mais que vaca na horta. Agora, você imagine alguém que não tem contato com um tipo de linguagem e na hora que se depara com um texto de vestibular, vai ler os textos mais complexos. É praticamente uma outra língua. São os pontos de partida que estão diferentes. E esses pontos de partida podem ser analisados de diversas formas. Eu vou dar, mais ou menos, um conhecimento rasteiro. Uma coisa que imagino que todos e todas que estejam aqui já tenham mais ou menos uma noção social das desvantagens e vantagens que cada ser humano vai ter nessa competição. Me parece cristalizado que todo mundo aqui sabe que a meritocracia não pode ser propriamente utilizada como argumento, uma vez que as pessoas são diferentes. Veja, se os pontos de partida são diferentes, isso vai influenciar, obviamente, na chegada. Só que aqui a gente não está querendo tecer um comentário. Nós aqui não estamos querendo convencer alguém numa discussão. Então, chegar com aquela charge que mostra uma pessoa competindo com outra, um caminho livre, o outro cheio de obstáculos, é apenas o primeiro passo da compreensão do que se dá. E esse texto do Bourdieu ele é muito interessante, porque por mais que esteja cristalizado entre nós que a meritocracia não é uma coisa justa e que a meritocracia não é um conceito aplicável à nossa sociedade, nós temos que investigar e ir além. E é a partir desse tipo de texto, a leitura desse tipo de texto, que a gente vai ter a compreensão. Como eu disse no começo da exposição, o Bourdieu traz questões quantitativas. Ele fala que se você é um operário, você tem 40 vezes menos possibilidade de entrar num curso superior. E se você for filho de um camponês, isso dobra. É 80% menos chance. São esses valores que fazem com que a gente comece a ter domínio do objeto que a gente está querendo tratar. E o objeto é o acesso à educação e a possibilidade de mobilidade a partir dela. Então, isso aqui a gente já começa a se afastar de uma conversa de bar ou de uma conversa que a gente vai ter com um familiar de direito em algum almoço. A meritocracia não existe, ela tem certa limitação argumentativa. Nós temos que continuar a investigação. E o Bourdieu traz uma série de elementos que são muito peculiares à França. No entanto, ponhamos o conteúdo de Bourdieu numa perspectiva materialista histórico-dialética. Se falamos do Brasil, quando Bourdieu diz que os estrangeiros e filhos de estrangeiros têm menos probabilidade de alcançar um curso superior, nós não vamos utilizar essa prática, visto que no Brasil nós não somos um país que recebe um volume tão grande de estrangeiros. Mas nós temos uma questão muito mais latente do que a França, que é a questão racial. Que embora colonizar, como colônia, nós somos colonizados. Se existem negros na França, a proporção no Brasil é muito maior. E como que a gente faz uma análise qualitativa disso? Compreender que num processo
que foi tentar mitigar as diferenças sociais, que foi de cotas, ao atingir puramente a questão financeira, nós temos a questão racial que fica para trás. E nisso, eu já derrubo um outro argumento que é muito utilizado. Quando a gente fala de cotas raciais, a pessoa fala assim, mas veja, isso é injusto com o branco pobre. Porque o problema não é dinheiro. Você não quer colocar o negro no ensino superior? Vamos fazer o seguinte, dá para os pobres, que aí você vai buscar uma meritocracia dentro deles. Se a gente fizer cotas sociais, o número de negros vai diminuir ainda mais nas universidades. Por quê? Porque há estudos que mostram que entre o pobre preto e o pobre branco, o branco leva vantagem. Porque ele faz entrevista. Porque às vezes, e gente, isso não é um mero acaso ou uma coisa que eu estou tirando da cabeça. O preto, ele vai para a cadeia por outros motivos que o branco não vai. E que impede que ele entre no ensino superior. As cotas raciais, elas são uma maneira afirmativa de proteger um valor. Não tem essa conversa de dizer, porque questões sociais vão ser vinculadas necessariamente a questões econômicas. Há uma série de variáveis que vai perpassar diversas coisas. Se você está num centro urbano, vai ter outras variáveis. Então, a partir de um texto de um francês do século passado, nós conseguimos sim fazer uma análise atual. Nós temos que colocar uma metodologia capaz de fazer com que aquelas informações tenham a estrutura a ser aplicada aqui. Pois bem, o Bourdieu ele fala das pessoas que têm maior facilidade para entrar na escola, ele fala dessa questão dos pais com ensino superior e das perspectivas de vida que a gente vai ter a partir da escola. E essa perspectiva, como eu posso dizer, de indução, é o que ele chama de ethos. Alguém que teve aula na faculdade ou mesmo na escola vai lembrar de ethos, pathos e logos. E se você se deparou com ethos, eu espero que você tenha buscado compreender essa palavra. Porque uma das partes de aprendizado é você compreender o seu objeto de estudo. Às vezes a gente passa. Às vezes a gente pega e lê ethos e tenta interpretar. Vamos colocar na perspectiva aristotélica em que pathos, acho que todo mundo conhece a origem da palavra, da passione, e também dá a questão de patologia. Então, uma coisa que é patológica é uma coisa que é doentia. Mas também do grego gerou passion, que virou paixão. O pathos é relativo às emoções. Então, quando a gente está falando uma perspectiva educacional, as paixões não fazem muito sentido de encontrarem. A gente teria as outras duas, que é logos e o ethos. Logos a gente tem em quase todos os estudos. Quando a gente fala biologia, vem de logos, logia, o estudo. Então, o logos, ele dá-se a partir de uma lógica, de uma estrutura científica de investigação. O que sobra o ethos? O ethos é um subjetivismo. O ethos, no discurso, ele significa o prestígio do orador. Então, o ethos, para o Bourdieu, vai significar o tipo de visão que você tem da educação, que é subjetivo da sua família. Não é através de paixões, tampouco através de uma lógica. Ele é a perspectiva que lhe foi dada. E essa é a dificuldade de estudar as ciências humanas, porque não só nós vamos ter que compreender toda a sociedade, como nós vamos ter que compreender que cada família é um infinito dentro de si. E se o pai e a mãe têm uma influência acadêmica, a possibilidade dos filhos frequentarem um curso superior vai ser muito maior. Só que as variáveis não param de surgir. Porque no Brasil, a gente sabe do abandono masculino com a mulher. O nosso vice-presidente falou que mãe solteira é uma fábrica de desajustados.
preconceito, uma fala estúpida, uma fala babaca. Só estou querendo dizer que as famílias brasileiras, elas não são estruturadas como a gente imagina no ideal ocidental. Nós temos famílias que moram num cômodo só numa favela. E aí eu vou utilizar uma fala do MV Bill. Ele disse que ele chegava na escola com 10, a mãe dele não ficava tão feliz. Mas se ele fizesse um bicozinho e ganhasse um dinheiro, através do biscate, seria muito mais valorizado. Isso se chama ethos cultural. Por quê? Você acha que a mãe dele ia interpretar como um 10 na escola? O Bourdieu traz em seu texto que, além de tudo, a perspectiva de estudo está vinculada à chance de alcançar alguma coisa. Então, se você coloca quantitativamente, você vai ver que a chance de um operário lograr, através do ensino superior, um cargo razoável é de 1 em 100. Então, quantas pessoas que moram em condições de vulnerabilidade máxima têm a oportunidade de estudar e, a partir disso, não conseguem um futuro? Porque a gente também tem que compreender que essa história de você, através da escola, ascender socialmente é muito mais um mito pequeno burguês do que propriamente uma condição. Como eu disse, são uma série de fatores determinantes para as questões vinculadas ao trabalho e ao que a gente pode dizer que seria um sucesso. Mas como a gente vai estruturar o pensamento para superar? Porque, como eu disse, a primeira parte é o choque. É identificar que não existe meritocracia. A segunda parte é você compreender todos os meandros, todas as matizes dessa meritocracia, e aí vai necessitar de um texto sociológico. A gente vai necessitar, sim, de uma perspectiva técnica, que vai ser através de dados, que vai ser através de teorias, mas a necessidade de superação. Como disse a vocês, simplesmente Bourdieu não faz educação popular. Ele vai dar o diagnóstico, mas nós, enquanto educadores populares, temos que superar. E aí entra a parte em que a gente vai ter que utilizar o capital cultural a nosso favor. E eu não vou ter aquele discursinho da pessoa que é de esquerda e faz direito porque quer destruir o sistema de dentro. Isso aí é uma besteira sem tamanho. Você imaginar que algo que vai ser um juiz que vai destruir através de meia dúzia de sentenças, aqui não cabe idealismo. Aqui não cabe essas viagens, pessoal. Nós temos um trabalho sério, nós temos que lidar disso de uma forma material. A compreensão de que o capital cultural é necessário é para não marginalizar quem a gente quer ajudar. E aí vou dizer para vocês uma experiência de vida. Trabalhei 1 ano na Defensoria Pública. E quando chegava lá, eu lidava muito com pessoas analfabetas e tinha que explicar para elas o que era um processo. Você não pode chegar para uma pessoa e falar que foi procedente o processo dela. Ela não sabe o que é procedente. E na Defensoria Pública, na área que atuei, muito lidava com o uso capião, que é uma palavra latina que vem de uso capir, de usar e colher. E as pessoas falam uso campeão. Certo dia, eu estava falando com o assistido, e aí falei assim, o cara falou uso campeão, eu falei, a palavra se escreve assim, escrevi na frente dele, expliquei o significado e falei para ele, quando chegar ao fórum, que ele não tiver acompanhado de alguém, para ele falar uso campeão. Nisso, uma grande amiga minha, que era uma das coordenadoras da Defensoria, foi me chamar a atenção. Falou, Thales, isso é um preconceito linguístico. Porque o falar errado não necessariamente... O falar uso campeão não é errado. E eu acho que isso é um erro de diagnóstico. Repito, há um movimento. Das etapas de movimento é você não julgar as pessoas
pela sua fala. É você sim relativizar aquilo que está certo e aquilo que está errado. O nós vai, nós volta, não cabe você dizer que aquilo está errado. Isso seria um excludente. De fato é. Só que o que eu expliquei para ela foi o seguinte: quando eu chego no fórum, mesmo sem estar de terno ou de social, me chamam de doutor. A ele não chamam. Eu sou atendido de primeira. Ele não é atendido. E quando eu falo que eu quero ver um processo de uso capião, eu sou minimamente respeitado. E ele não é quando diz uso campeão. Então, por mais que a gente consiga relativizar a questão de ter essa linguagem culta, que o próprio Bourdieu diz que nas classes superiores é uma língua materna, nós temos de fazer com que essas pessoas sejam integradas sim à sociedade. E quando ela presta um exame de vestibular, ela não pode cometer os erros ortográficos que o capital cultural exige. Porque outra parte do texto do Bourdieu é de dizer que a escola é uma máquina de reproduzir desigualdades. Não estou questionando essa máquina de produzir desigualdades. Mas nós temos que fazer com que nossos alunos consigam competir. E por mais que seja valoroso não considerar uma pessoa inferior pelo erro de ortografia ou de qualquer tipo de coisa relativa à gramática, relativa à fala, é preciso que ela tenha acesso. Não só para se conseguir uma sociabilidade, mas porque a gente tem que compreender que os textos mais complexos são a partir da sua maior capacidade de concatenar e estruturar a frase, a linguagem. O ponto não é falar da linguagem como um modo de dominação. O ponto é utilizar a linguagem como um potenciador da vida. E a gente não pode se limitar com pouco. E é essa limitação com um pouco que tange a minha maior atuação enquanto professor no cursinho. Volto nisso adiante. Antes, vou retomar o texto do Bourdieu. Ele fala de toda essa estruturação do ethos cultural, de como filhos de pais que têm ensino superior vão além, como questões culturais influenciam como posso dizer, no desempenho escolar. E a gente tem que analisar também como é medido o desempenho escolar. E para isso, retomo novamente Aristóteles, que já falei, do ethos. Ele fala de uma palavrinha chamada equidade. Alguém aqui sabe me dizer o que é equidade? Mas se ninguém vai tentar, eu tento. Então, manda ver. Pode falar, Priscila, pode falar. Você deve saber mais. Não. Mas eu para com isso! São igualdade de oportunidades, mas no sentido das necessidades, né? Não é só oferecer tipo acesso, todo mundo tem um acesso sem olhar a necessidade específica de cada parte. Exatamente. A gente encontra isso em Aristóteles no capítulo 5 de Ética Nicômaco. Aí você fala assim, mas Thales, eu não tenho tempo de ler Ética Nicômaco. O capítulo 5 você vai ter sim, porque se você chegou até aqui, você vai ler. Não é tão grande, não é tão difícil, e não há ninguém pós-Aristóteles que tenha feito uma teoria tão brilhante quanto ele. Todos emulam, copiam, se baseiam. A equidade nada mais é do que a análise do caso concreto. A equidade tem diversos nomes na filosofia. Prudência, para a filosofia romana, é a equidade grega do Aristóteles. Você sabe que o Aristóteles ele faz uma passagem muito boa, que ele fala da régua da ilha de Lesbos, que é a régua lésbica. Que você vai medir... Se você vai medir um celular com uma régua, dá certo. Agora, você vai medir uma pedra com a régua, vai funcionar? Uma pedra toda disforme? Isso vai pegar o volume dela certinho? Você vai conseguir fazer? Você não vai. A régua de Lesbos era uma espécie de trena, que ela era maleável. Ou seja, uma verdade não é absoluta.
ela tem que ser colocada de acordo com o local em que você está analisando. A equidade nada mais é do que a análise do caso concreto, com suas nuances, com suas variações. E isso gerou uma frase que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Porque se você trata desiguais da mesma forma, você está perpetuando as desigualdades. Bourdieu fala disso. E atento a isso, nós no cursinho criamos o processo de tutoria. A tutoria, gente, a tutoria nada mais é do que a gente tentar descobrir as valências dos nossos alunos, as maiores capacidades, e a partir daí extrair deles o mais importante. E eu vou ser sincero com vocês, a gente não consegue atingir os objetivos que estão escritos lá na cartinha. Quando eu escrevi a nossa motivação de preparar uma tutoria, eu queria que a gente conseguisse chegar no ponto em que a gente consegue extrair do aluno melhor. Porque o capital cultural nada mais é do que a gente exigir dos alunos um certo conhecimento, uma certa coisa que os dizem inteligente, mas naquela coisa fechada, naquela coisa hermética da escola burguesa tradicional. Nós temos alunos com uma capacidade de produzir cada coisa. A gente tem aluno poeta, a gente tem aluno músico, a gente tem aluno que dança. Só que isso não cai no vestibular. A equidade é analisar a partir da régua de Lesbos, é uma régua maleável. Não colocar todo mundo no mesmo pote. Nem todo mundo é bom em humanas, exatas, biológicas e tudo. Cada um tem uma individualidade. E a gente só consegue igualdade através do respeito das próprias individualidades. Não é uma padronização. Essa padronização ela tende a aniquilar as pessoas mais vulneráveis. E é aí que a gente entra. Então, retomando Aristóteles, o nosso cursinho popular, ele vai ser necessário que a gente consiga estruturar um curso pro aluno diferente. Gente, não existe um cursinho popular que consiga reproduzir uma coisa de cursinho privado. Seria ideal. Seria ótimo pegar um livro do Poliedro, do Ângulo, do Etapa e passar aquela aula. Uma vez, a gente se reuniu com os alunos no fim do ano, logo no fim do primeiro ano do cursinho, 2019, e um aluno foi dar sugestão para a gente, falou assim, por que vocês não pegam os exercícios do ESAG? Lá tem a apostila, tem os exercícios, passam para a gente, tá pronto. Eu olhei para ele e falei assim, você sabia que a gente lê essa apostila, a gente lê também do Poliedro, a gente lê também do Objetivo, a gente lê um monte para tentar construir um ensino para vocês especificamente. E nesse mesmo dia, um dos alunos que tinha feito o cursinho do Objetivo falou que foi a primeira vez que ele teve um conhecimento que ele achou que era para ele. E para mim isso foi uma das maiores vitórias em todos esses anos de Elza Soares. Foi ver um menino que fez um cursinho privado e falar que para ele não foi suficiente, mas nós conseguimos identificar as dificuldades, as nuances e passar para ele uma coisa. Gente, isso é equidade, isso é justiça, segundo Aristóteles. Nesse capítulo 5 que eu falei para vocês também tem uma questão de justiça distributiva, que é maravilhoso. Não precisa ser tudo igual. Só que enquanto houver excesso e escassez, nós vamos ter que tirar de onde tem excesso e passar para onde está escasso. Aí você me diz, Thales, mas isso é uma coisa ideal. Não, isso aconteceu na Grécia. Perfeitamente. O problema é que era só para os cidadãos. E era uma parcela tão pequena da população que a gente não pode falar que um sistema social foi baseado na equidade. A maioria era escravo. A maioria não podia participar da política. Como é que a gente pode analisar uma coisa dessa forma? Então, o cursinho popular, ele vai ter que identificar todas essas diferenças. Ele vai ter que identificar qual é o tipo de ensino que vai ser dado, mas não só isso. Nós temos que respeitar os nossos alunos e alunas. Muito se vê no cursinho popular uma tentativa de facilitação de conteúdo. E aí que eu fico doido.
A pessoa imagina, não tem capital cultural. O pai dele não ouve ópera, o pai dele não lê Nietzsche, o pai dele não faz isso, o pai dele não faz aquilo, a mãe dele não tem curso superior. Então o que a gente vai fazer? Vamos facilitar. Vamos fazer uma coisa compreensível. Gente, se fazer compreensível é muito diferente de você não dar a coisa mais complexa possível. E aí eu volto no que eu tinha dito no começo. Bem como essa exposição é um movimento do meu pensamento, as aulas têm que ser um movimento do pensamento do professor e não propriamente os fatos que ele vai elencar na aula. Isso é Paulo Freire. Eu não quero chegar para vocês e falar assim, equidade segundo Aristóteles, aí eu falo. Capital cultural segundo Bourdieu, daí eu falo. E deixo que vocês concatenem tudo em casa, vocês interpretem. Isso não é nada mais do que um títere do texto. E eu falei, eu não vou falar melhor do Aristóteles que o próprio Aristóteles, eu não vou falar das coisas do Bourdieu melhor que o próprio Bourdieu. Cabe a mim tentar traçar um movimento. O movimento é um processo de conhecimento. E é isso que a gente tem que fazer com nossos alunos. Então não é facilitar, não é chegar na linguagem dele. Muitas vezes a pessoa fala assim, pegue exemplos do dia a dia deles. Faça uma coisa concreta e não abstrata. Em humanas, como é que eu vou fazer uma coisa concreta? É tudo abstração. O dia que eu for dar aula de Revolução Francesa e eu fazer coisa concreta, eu vou sair preso. Eu vou ter que guilhotinar alguém, ué. Não vai funcionar. Obviamente, há que se respeitar o local dos alunos, as vidas deles. No entanto, o que nós precisamos fazer é construir um conhecimento que tenha movimento e fazer com que eles assimilem aquilo. Por isso a aula do cursinho popular ela é muito diferente. Eu contei uma vez, eu fiz isso só uma vez, mas eu conto porque foi uma coisa muito sintomática. Eu dei aula de Revolução Francesa e saí sem falar de igualdade, fraternidade e liberdade. Aí na hora que eu pus o pé pra fora, eu falei, puta, falei tudo que eu queria, esqueci de falar o lema. Que provavelmente é a coisa mais banal sobre a Revolução Francesa. Mas a mim não interessava falar desses ditames. Eu já tive aula que a pessoa falava assim, olha, o vermelho é disso, o branco é disso, o azul é daquilo. Gente, eu quero que eles cumprimentam um movimento em que os burgueses utilizaram a massa trabalhadora como própria barricada para que eles não pudessem tomar o poder. Então são pessoas que lutam para tirar o poder de uma nobreza e dar na mão da própria burguesia. Hoje, mais cedo, dei aula sobre o romantismo. E eu falei que a coisa mais importante do romantismo era fazer com que eles compreendessem que a gente taxa algo como romântico, com um quê positivo, e o romantismo quase que só expôs história desgraçada. Eu perguntei para eles, o que é romântico, pessoal? Aí alguém me falou, é algo doce. O outro, é quando você se importa com o outro. É um sentimento. É uma coisa boa. Eu falei, já leram Noite na Taverna? Tem necrofilia. É um homem transando com a defunta. Vocês já leram Miseráveis? Tem exploração do proletariado. Tem a mulher que vende os dentes, o cabelo e se prostitui. Vocês acham isso bonito? Vocês acham bonito o rapaz se matar porque tá apaixonado? Aquele trouxa do Werther? Como que uma arte pode pregar tanta desgraça e parecer bela? Esse é o ideal burguês e é isso que a gente combate. Gente, uma obra que denuncia... Olha o quão complexo é você compreender uma obra que denuncia as desigualdades sociais reproduzindo um valor de sociedade burguês. Você fala que não pode ter pobre estruturando um pensamento em que a pessoa vai viver a partir de um pensamento burguês. Eu traumatizo mesmo, assim. E se eu não traumatizar ninguém aqui, parece que nem vai fazer sentido o que eu falei. E aí, a gente vai entrar muito no Paulo Freire, a questão dialógica, a questão dialética. Rafael, já volto nisso. E quando alguém me pergunta como que eu faço para tentar construir uma aula dialética, uma aula dialógica, uma aula completa, eu vou primeiro falar, compreenda
o objeto do seu estudo. Porque se você ler de cabo a rabo Paulo Freire, se você ler cabo a rabo Paulo Freire e for dar uma aula de matemática e não conhecer o conteúdo de matemática, você não vai ser dialógico, você não vai ser dialético, você não vai dar uma matéria razoável. E, gente, existem algumas formas de ver as matérias para você conseguir ter esse domínio. E eu fiz isso com história no ensino médio, porque eu gostava muito de humanas, e eu meio que li todo o programa de história antes. E eu ia muito bem nas matérias de história, né? História humanas. Aí o pessoal perguntava assim pra mim, Thales, como é que você faz pra ficar tirando 10 toda vez de história? Eu falei, primeiro você lê toda a matéria, pra depois você estudar os pedaços. Primeiro vê o todo, pra depois ver cada capítulo. Ele, mas dá muito trabalho. Eu falei, você não perguntou como passa café? Você não perguntou como faz mais, você não perguntou como estuda história, caralho. É um negócio complexo. Você quer ter a compreensão do estudo de história e não ter um trabalho? Meu filho, se você tá aqui, você vai ter que trabalhar. Você quer dar uma aula no cursinho popular? Meu filho arregaça as mangas e vai estudar, vai compreender. Só que a gente só consegue entender o simples através do complexo. E é uma coisa que a gente não tem muito na escola. A gente acha que a gente vai pegando vários elementos pequenos e que, do fim, eles vão se juntar e nós vamos entender a matéria. É como se eu chegasse aqui e explicasse para vocês o que é ethos, o que é equidade, o que é capital cultural, e espero que do nada, de uma forma mágica, tudo se junte e aí você tenha estudado um capítulo. E sabe qual é o problema? Muitas pessoas fazem isso. Porque o nosso ensino ele é reificado, ele é fetichizado. O que nós precisamos fazer é ver o todo. Totalidade concreta, um termo de um pensador chamado Lukács. E a partir da totalidade concreta, nós vamos fazer mediações entre os elementos, porque todos são contingentes. É por isso que eu digo que eu sou muito privilegiado de poder dar aula de literatura e de história, porque minha aula de literatura eu fico falando de história, na aula de história eu fico falando de literatura. Porque não dá para compreender um sem outro. E não dá para compreender ele sem a filosofia. Então, para você conseguir mostrar o movimento do seu pensamento, é necessário que você compreenda muito bem o objeto do seu estudo. Você só consegue ser dialético se você souber do que você está falando. Não adianta só você entender o que é dialética. Que, para dizer também, é uma desgraça. Nossa Senhora, que difícil. É necessário. Porque senão a gente fala assim, a gente quer ser dialógico. Eu vou falar para vocês, dá para você ser dialógico sem você ouvir a palavra de ninguém. E dá para você não ser dialógico você conversando com uma pessoa. E aí vai entrar o Paulo Freire. Paulo Freire diz que para você aprender, ou melhor, para você ensinar, você tem que estar disposto a aprender. Então você tem que ter o objeto de estudo como inacabado. Sempre inacabado. E você vai ter que passar o seu movimento. É isso que faz com que a gente consiga subverter essa questão do capital cultural. E eu vou dizer mais para vocês. Muitas vezes alguém fala, o Thales tem uma fala que é muito elitista. Nossa, eu não entendo o que ele fala. 1 ano na Defensoria Pública, eu tô pro 3º ano de cursinho, nunca ninguém teve dificuldade de entender o que eu falei. Nem aluno, nem assistido. Quem entende é estudante preguiçoso de curso superior. Que dá uma lida, vê ethos, ethos, não sei o que é ethos, continua lendo o texto. Não é assim que funciona. O conhecimento ele tem que ser ativo. Você tem que ter uma postura ativa perante o conhecimento. Então, quando a gente trata de desigualdade, de equidade, quando a gente trata de capital cultural e de ethos, o que a gente tem que fazer? Uma postura ativa com a nossa aula e com os próprios estudantes. Isso vai perpassar um estudo. Gente, não adianta. O céu não está próximo do chão. Para uma aula de cursinho popular, você vai ter que estudar mais que fosse dar uma aula num poliedro na vida. Num cursinho caro. Pensa no cursinho mais caro que você vai dar. Vai ser mais fácil dar uma aula lá do que no cursinho popular. E a gente tem um número restrito de aulas. Nós temos pouco tempo. Eu tive que falar do romantismo hoje em 50 minutos. O movimento que
parte da cabeça das pessoas até hoje. 50 minutos. Eu vou conseguir falar os poemas do Castro Alves? Eu vou conseguir falar todos os autores? Eu vou conseguir falar talvez as características do movimento sem explicar por que elas surgiram. Então a mim não interessa esse tipo de análise. Eu preciso que eles compreendam o movimento do meu pensamento, que perpassa uma superação dos valores que não foram atingidos através da Revolução Francesa. E, gente, às vezes tem que repetir. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho muita dificuldade nos primeiros 3 meses de curso. Porque eu paro e começo a perguntar para os alunos as coisas. Eles não sabem. Não tem referência. Nós vamos construindo as referências. A linguagem se dá através de ausência. Isso eu aprendi com Heidegger. Você diz algo. Eu vou falar uma palavra para vocês. Strovenga. Vocês vão entender que Strovenga com as bagagens que vocês têm. Se vocês nunca ouviram essa palavra, vocês não vão conseguir estruturar um pensamento a partir de Strovenga. Então a linguagem, o diálogo, dá-se através da ausência. E nós podemos sim introduzir coisas aos alunos. A gente não pode deixar com que parta somente deles. E retomando os estudos de literatura, para mostrar como eu tenho que repetir coisas, eu pergunto logo no começo se alguém conhece a Ilíada e a Odisseia. Quase ninguém conhece. E aí eu penso, poxa, na minha escola quase todo mundo sabia o que era o cavalo de Troia. Questão de capital cultural, óbvio. E é porque eu tive, eles não tiveram que eu vou me abster? Não, eu fui contei a história. Se você está analisando a aula de literatura e você pensa um curso de literatura que eu vou ter poucos encontros, eu gastar uma aula para falar da porra do Paris, do Aquiles, eu falo assim, esse cara não planejou o curso dele. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que eles tivessem a referência dos deuses gregos. Porque um cara chamado Nietzsche estruturou as escolas literárias entre apolíneas e dionisíacas. E todo começo de aula eu falava assim, pois bem, pessoal, trovadorismo. Explico mais ou menos algumas coisinhas e falo, vocês acham que é apolíneo ou dionisíaco? No primeiro dia eles não sabem o que é um, o que é outro. Aí eu pergunto, qual que era o deus da razão? Qual que era o deus sol? Qual que era o deus do vinho? Quando eu dou a aula seguinte, que eu falo de classicismo, eu tenho que repetir. Porque eles não lembram quais são as tradições literárias. Então eu gasto grande parte da minha aula repetindo coisas. E eu vou para a terceira aula, que eu vou dar do barroco, e eles também não lembram exatamente, mas eles começam a pegar o movimento. Por isso que eu falo, no começo, as primeiras 3, 4 aulas, é muito truncado. Só que hoje eu vejo um desenvolvimento grande deles. Tanto que uma das coisas que mais me deixou orgulhoso foi que na aula de barroco, eu falei com os alunos, hoje vocês vão falar todos os elementos dessa escola literária sem eu falar que escola é. E eles teceram todas as considerações sobre o barroco sem saber o que era barroco. Porque eu perguntei, se anteriormente a gente se baseava nos clássicos, através da razão, a história dá-se através de superações. Vocês acham que a próxima escola vai ser apolínea ou dionisíaca? Eles chegaram e falaram assim, não, vai ser dionisíaca. E o que significa dionisíaco? Ah, emoção, professor. Ah, emoção. O que mais que vai falar? Vai falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Qual que é o contexto histórico? Contra-reforma. Vocês acham que vai falar de religião? Vai sim. E já tem no Brasil, nesse período, tem. Onde que vai acontecer? Ah, vai ser mais no Nordeste, né? Lá que eles chegaram primeiro. Na Bahia, Gregório de Matos. Eu dei aula de barroco e eles conseguiram falar tudo que tinha no barroco sem saber o que era um barroco. Isso foi uma aula que eu senti que foi dialética, mas não foi uma aula. Foi um curso que foi pensado desde o começo. E, rapaz, eu estudei para fazer isso daí. Eu errei. Nossa, gente, tô dando aula aqui desde o comecinho. Já teve aula, eu saí e falei, que bosta de aula. É prática, é treino, é leitura, é estudo. E é você compreender que os alunos merecem o mais complexo possível. Não é para facilitar. Cabe a gente fazer com que o movimento seja compreendido.
E, sinceramente, quase uma hora que eu tô falando aqui, a partir daqui eu vou começar a soar meio repetitivo. Então eu vou encaminhar minha fala para um final. Temos que respeitar nossos alunos. Não interessa que eles não tiveram acesso que a maioria da gente teve. Eles têm direito a ter o mais complexo dos ensinos. O mais completo dos ensinos. Só que para a gente fazer isso, nós vamos ter que fazer em menos tempo, com uma maior efetividade e numa linguagem capaz de fazer com que eles compreendam. Tá aí o desafio do educador popular. Tá aí porque ser educador popular é muito mais difícil que você dar aula num cursinho tradicional, dar aula numa faculdade. Porque além de respeitar o aluno, nós temos que respeitar o que a gente está dando. Não podemos incorrer no erro de simplesmente começar a simplificar tudo. Porque na maioria das vezes... Gente, é o que eu tô falando, é muito difícil. Como que eu vou dar um período histórico de 300 anos? Oh, gente, vocês não são que a Idade Média durou 1000 anos? Você tem que dar em 50 minutos? Falar 1000 anos. Eu não consigo falar esse mês, da política brasileira, esse mês em 50 minutos. E como que você consegue fazer isso? Visão do todo, fazer a mediação, questões dialéticas, apreensão. Porque, e eu vou finalizar aqui, o conhecimento é parte de uma atividade em que o ser humano é agente. Isso é Paulo Freire. Ele fala que o ser humano tem que ser um agente da própria transformação. E você só é agente se você conseguir transformar o objeto que você pegou. Senão você vai ser um mero contemplação. Você vai ser um mero instrumento de contemplação, você vai ser uma pessoa que reverbera as coisas que ouviu. Isso não cabe. Num cursinho popular, nós não podemos simplesmente explicar e vomitar para os alunos aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente acha que sabe. Nós temos que ter a certeza de que nós temos um domínio do conteúdo capaz para modificar o conteúdo. E que os alunos não peguem somente o conteúdo, mas peguem o processo de modificação. Repito, o que define esse encontro comigo hoje é movimento. O aluno tem que entender o movimento do seu pensamento. Só que para isso, a gente tem que ter um movimento. E é essa a dificuldade. Acho que tá bom. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar. Muito bom, Thales. Foi muito boa aí a exposição. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, alguém quer fazer alguma pergunta, mas acho que a gente pode fazer um intervalinho aí de 10 minutinhos até a próxima parte. Talvez ele tenha você sabe que eu... Talvez ele tenha Não, dado você esse sabe... tapa sem ser literalmente, né? Mas você sabe, Kaki, que eu dei aula de romantismo ano passado, tem uma hora que eu fiquei estressado, eu dei um tapa na mesa. Aí a Florinha falou assim, nossa, mas você tá bravo? E hoje eu dei a mesma aula sem dar o tapa. E ela falou, Thales, faltou o tapa. E agora à tarde você falou que faltou o tapa também. É bom, pô. Quer dizer que não tá precisando. Mas gostei, viu, Thales? Já tô com o Ética V aberto aqui. O Marx, ele bebe muito da teoria aristotélica. O Aristóteles, ele influencia toda a filosofia que vai meio que desenhar